Israel registrou hoje um recorde de novos casos de Covid desde o começo da pandemia. Foram quase 11 mil infecções em 24 horas. Depois de conseguir controlar a transmissão do coronavírus, o país viu o número de casos e internações disparar por causa da variante Delta. E começou então a aplicar a dose de reforço em julho, primeiro em quem tem mais de 60 anos e depois em outras faixas etárias. Para receber o reforço é preciso ter tomado a segunda dose do imunizante há pelo menos 5 meses e cerca de 2 milhões de pessoas, pouco mais de 20% da população israelense, já receberam a dose de reforço até agora. Na discussão sobre a necessidade de uma dose de reforço da vacina contra a Covid, Israel saiu na frente. A terceira dose de imunização tem sido uma injeção de ânimo no combate à pandemia, que ficou mais difícil com o avanço da variante Delta. Depois de ter virado vitrine para o mundo com uma campanha de vacinação bem-sucedida, Israel vive um repique no número de casos. É uma quarta onda da pandemia que acendeu um alerta no país. Israel voltou a impor a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados a partir de hoje por causa do aumento do número de casos de Covid. A preocupação aumentou porque o país passou a registrar mais de 100 novas infecções por dia depois de não ter registrado nenhuma infecção no começo do mês. A resposta foi uma corrida à terceira dose, com ampliação da campanha também para adolescentes. O premier Naftali Bennett chegou a defender a vacinação, inclusive durante o Shabat, tradicionalmente um dia de descanso na religião judaica e de grande parte de serviços fechados no país. E a dose de reforço passou a ser oferecida também aos adolescentes em Israel. A partir de agora, adolescentes de 12 anos ou mais já podem receber a terceira dose contra a Covid. Os números motivam o esforço de vacinação. A média diária de casos de Covid em Israel já ultrapassa a do pico de janeiro no país. Isso também no momento em que o governo afirmou que a eficácia da vacina da Pfizer, a única aplicada no país, caiu de 91% em março para 39% em julho na prevenção de infecções. Mais um efeito da variante Delta. Ainda não existe um aumento no número de internações e mortes, mas existe o temor que ele venha na sequência do aumento de casos, como tem sido praxe no comportamento do coronavírus nessa pandemia. Por isso, a vacinação e a volta de algumas medidas restritivas viraram aposta para que essa atual quarta onda não seja devastadora em hospitalizações e óbitos. De acordo com o Ministério da Saúde de Israel, o número de casos na faixa etária que recebeu o reforço vem caindo nos últimos 10 dias. O exemplo de Israel tem efeitos também no Brasil. Isso porque ele ajuda a reforçar a importância de uma terceira dose de vacinação na contenção da Covid. E mostra como a variante Delta pode frustrar um clima de reabertura em uma pandemia que ainda não acabou. O secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo, Jean Gorenstein, acaba de confirmar a primeira morte por variante Delta no estado de São Paulo. E essa notícia ela é importante porque a gente sabe que a variante Delta vem se espalhando por várias regiões do Brasil, depois de acometer a Europa. O Rio de Janeiro já está vivendo uma nova onda de casos de Covid, é o que dizem os especialistas diante do avanço da variante Delta. O estado também enfrenta uma alta na média móvel de mortes por Covid. Na avaliação dos infectologistas, essa situação deve acontecer em outros estados com a disseminação dessa variante. Como a Delta pode mudar o quadro de combate na pandemia, mesmo em países com vacinação avançada como Israel? O que esse caso ilustra sobre a queda da eficácia de imunizantes depois de alguns meses? E qual é a importância da dose de reforço nesse contexto? E o que o Brasil, com 580 mil mortos por Covid, pode aprender a partir do caso israelense? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e no episódio de hoje conversamos com a jornalista Paola Diorti, diretamente de Tel Aviv, em Israel. Fique com a gente! Paola Diorti, para a gente começar essa conversa, Israel estava numa posição muito confortável até recentemente, né? Chegou a registrar menos de 10 casos de Covid por dia em junho.
Mas aí chegou a variante Delta. Qual foi o impacto da chegada da Delta aí no país? Carol, quando a gente fala um pouco sobre o clima que estava aqui no país, a gente realmente vê uma diferença muito grande. Teve alguns meses, desde abril, principalmente aí desde maio, né, assim, um pouco antes do início do verão, que o país já estava reagindo como se realmente não houvesse pandemia, como se fosse o fim da pandemia. A gente quase não via mais pessoas de máscara na rua. Claro, nos mercados, lugares fechados, ainda era obrigatório, mas houve até um momento que o governo tirou essa obrigatoriedade. Estava tendo jogo de futebol, balada, a vida completamente normal. As únicas restrições que ainda ficaram foram aquelas restrições para as pessoas vindo de fora, né? Não podia vir turista, continuou proibida a entrada de turista aqui em Israel. E aí, de repente, apareceu a variante Delta e foi um impacto realmente muito grande e muito rápido. Em poucas semanas, os casos cresceram ali desses 10 que você falou, né, para 1.000, de repente eram 1.000, e agora foram mais de 10 mil casos. Esse número de 10 mil casos, inclusive, ele coloca essa onda agora, a quarta onda da Covid em Israel, a onda da Delta, num pico maior do que o pico anterior. Então, o pico anterior tinha sido em janeiro, ali quando ainda estava mais ou menos no início da campanha de vacinação, e agora esse número de casos já ultrapassou do pico anterior. Mas esse desenho dessa nova onda, é esperado que também venha em seguida esse aumento de internação e depois morte? Como é que está isso aí? Isso, eu fiz essa pergunta para os especialistas com quem eu conversei na matéria que eu escrevi, que saiu no Jornal Globo, e o que eles me disseram é o seguinte: olha, até agora tem aparecido um número bem menor já de casos graves. E casos graves já é um dado que você consegue ter, mesmo sem ter ainda o número de mortes. Eles estimam, então, que esse impacto é de mais ou menos a metade. Então, enquanto em janeiro a gente tinha mais ou menos o número de casos, com cerca de 1.200 casos graves, agora a gente está tendo mais ou menos o mesmo número de casos, só que com 700 casos graves. Então dá um pouquinho mais da metade, na verdade. Eles já conseguem fazer essa previsão, né? Agora, realmente, a gente tem que esperar para saber se as mortes não vão vir ao longo do tempo, só que em janeiro a gente vê assim, o pico do número de casos foi dia 17 de janeiro, o pico do número de mortes foi dia 25 de janeiro, foi um pouco mais de uma semana depois. Israel está em seu terceiro lockdown, que começou no fim de dezembro e vai durar até o fim do mês por causa de um aumento no número de mortes. Aqui a gente ainda está com o número de mortes atualmente, a média diária, ainda está bem abaixo daquele período, claro, mas a expectativa dos especialistas com quem eu conversei, que são pessoas que trabalharam aí no programa de imunização de Israel, que fizeram parte do grupo de trabalho contra o coronavírus, é de que não sejam os mesmos números de janeiro. Agora, o que ele chama atenção, é claro, é que todo mundo foi pego de surpresa, ninguém esperava que viesse uma onda tão forte, ninguém esperava que pudesse vir uma Delta que fosse diminuir, né, o impacto, a eficácia da vacina da Pfizer desse jeito que diminuiu, né, a Pfizer, no início, ela conseguia conter com grande eficácia a contaminação. As pessoas não conseguiam se contaminar mesmo aqui em Israel quando era aquela variante anterior. Agora, com a variante Delta, caiu lá para baixo a eficácia da Pfizer para impedir essas contaminações. As autoridades dizem que, além da questão da variante Delta, né, que é mais transmissível, há dados que mostram a redução da imunidade com o tempo, conforme o tempo passa. Agora, Paola, falando da eficácia da vacina, isso se traduz em números, essa redução da eficácia da Pfizer, e quais são as possíveis explicações para isso? É de fato o tempo transcorrido depois da aplicação da vacina, ou o fato da entrada da variante Delta, ou uma combinação das coisas? Os especialistas já conseguem fazer esse diagnóstico? Que eles me disseram é o seguinte: não dá para saber exatamente se é uma coisa ou se é outra, se é a chegada da variante Delta, ou seja, se a variante Delta conseguiria escapar das vacinas de toda forma, independente do momento, ou se tem a ver com o tempo transcorrido, porque a gente tem que lembrar que Israel vacinou muito rápido.
A vacinação começou em dezembro do ano passado, em janeiro já tinha avançado muito e, assim, quando chegou ali por fevereiro, março, já estava todo mundo vacinado. Então já passou muito tempo desde as 2 primeiras doses da vacina e os especialistas lembram isso. Olha, a imunidade foi caindo ao longo do tempo. Então a gente ainda não tem certeza se realmente, se a Delta tivesse ocorrido lá no início, como que seria o impacto dela, mas a gente já sabe que o tempo transcorrido tem um impacto sim, né? Desde que as pessoas tomaram as 2 doses da vacina. Tanto é que teve essa decisão do governo de aplicar a 3ª dose da vacina. Em Israel, mais de 1 milhão de pessoas já receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid. A 3ª dose da Pfizer começou a ser aplicada na população com mais de 60 anos. Então, o governo começou a aplicar faz algumas semanas uma 3ª dose da vacina e agora rapidamente já expandiu aí para toda a população acima de 12 anos. Todo mundo pode tomar, todo mundo pode procurar, desde que tenha passado 5 meses que tomou as outras 2 doses. E o governo espera, então, que essa vacinação acelerada, mesmo com a 3ª dose, consiga colocar um freio aí também no aumento de casos dessa 4ª onda. Paula, vamos falar mais dessa questão da 3ª dose, até porque é uma discussão que está bastante forte aqui no Brasil também. Houve uma defesa por parte de muitos especialistas sobre a necessidade dessa dose de reforço, principalmente no caso de idosos. O Ministério da Saúde, né, falou que vai fazer, outros estados como Rio e São Paulo também. Em Israel, como é que está a questão da procura por essa 3ª dose? E já dá para ter uma ideia dos resultados desse esforço ou ainda é cedo para a gente ver o efeito dessa 3ª dose entre a população? Pois é, o governo já conseguiu sim ter uma ideia de qual é o impacto realmente na proteção, né, que essa 3ª dose traz. 2.157.000 israelenses já procuraram a 3ª dose da vacina. Lembrando que esse é um número bem significativo para um país que tem um pouco mais de 9 milhões de habitantes. Então, realmente, a procura foi bem intensa mesmo. E o que o governo já conseguiu descobrir, desde que essa 3ª dose começou a ser administrada em julho, é que depois de 16 dias da administração dessa dose de reforço, a vacina ela volta a ser eficaz, ela tem eficácia de 95% para prevenir novas infecções e 97% para prevenir casos graves. Isso aí coloca realmente a proteção da vacina em um novo patamar. Era o patamar que a gente tinha visto inicialmente lá no começo do ano, e quando teve essa entrada da Delta, o patamar de proteção da vacina da Pfizer para impedir infecções caiu de 91% em março para 39% em julho. Isso a gente está falando só para impedir infecções, não para impedir casos graves. Mas claro que isso fez com que o vírus circulasse muito mais, então isso também é um dado importante para os especialistas levarem em conta. Agora, vale uma ressalva aí, né, Paola, porque o que os especialistas dizem é que, apesar dessa queda significativa para infecções, a eficácia da vacina para internações, casos graves e mortes ainda é muito alta, ali de 80% a 90%. Tem até uma falácia aí, pelo menos aqui no Brasil, o pessoal anti-vacina tem usado alguns dados de Israel de uma maneira um pouco distorcida para dizer, tá vendo, não adianta vacinar. Eles dizem que de 700 casos graves em Israel, cerca de metade em vacinados e metade em não vacinados, como se fosse a mesma coisa. Só que, deixando de fora a relevante informação de que a grande maioria da população israelense está vacinada. Então, a gente está falando de percentuais diferentes, comparando alhos com bugalhos aí, né? É isso mesmo, Carol. Os especialistas com quem eu falei confirmaram isso mesmo. A proteção, ela caiu um pouco para a eficácia, para proteger contra casos graves, contra mortes, mas não foi essa queda tão grande quanto essa que eu mencionei há pouco da eficácia que caiu para infecções. Ela caiu para esse patamar aí entre 80% e 90%, é muito alta ainda. Inclusive, um dado interessante que um desses especialistas me chamou a atenção é o seguinte, a população que foi vacinada e que contraiu o vírus, ela tem muito menos chances de desenvolver casos sérios. Ele fez aqui um cálculo. Israelenses não vacinados acima de 60 anos, a cada 100 mil deles, tem 263 casos graves. Quando a gente olha para a mesma população, acima de 60 anos, a cada 100 mil israelenses, mais 100 mil israelenses vacinados, o número de casos graves cai para apenas 20, ou seja, os idosos não vacinados têm mais de 10 vezes mais riscos de desenvolver um caso grave do que os imunizados.
Então, na verdade, esses dados, eles comprovam a eficácia da vacina. Realmente, a vacina tem evitado que essas contaminações, que essas infecções cheguem ao ponto de chegarem a casos graves e mortes. A gente sabe que elas vão continuar aparecendo, né, porque a proteção não é de 100%, mas é uma proteção ainda muito alta. Paola, para além das vacinas, tem a questão das medidas de precaução, que a gente sabe que tem um papel importante também no combate à Covid, como, por exemplo, o uso das máscaras, né? Israel chegou a abolir o uso de máscara em local aberto, teve que voltar atrás. 10 dias depois de dizer que a máscara não seria mais necessária, agora a recomendação é voltar a usar a proteção em lugares fechados, como lojas, transporte público e nos aeroportos. Qual é a recomendação hoje das autoridades nesse momento de repique de casos? O que se fala sobre a importância de usar as máscaras na prevenção da Covid? E eu digo isso porque no Brasil também é uma discussão forte. A gente tem vivido uma pressão contrária por parte do presidente Jair Bolsonaro de derrubar a obrigatoriedade do uso de máscara, e é uma medida bastante criticada por especialistas da área de saúde aqui. Pois é, depois que os números começaram a melhorar, né, depois dessa campanha ampla de vacinação lá no início do ano, o governo de Israel começou a mudar as regras, né, começou a permitir algumas aglomerações um pouco maiores e começou a mexer nas regras também do uso de máscaras. Então, primeiro derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre e depois derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras em lugar fechado. Agora, na verdade, esse uso de máscaras em lugar fechado, ele voltou. Não ficou muito tempo, justamente ali teve a Delta, começaram a aumentar o número de casos e as pessoas voltaram a ser obrigadas a usar máscara em lugar fechado. O que a gente está vendo agora é que, apesar de ainda não ter uma obrigação de usar máscaras em ambientes abertos, as pessoas estão começando a voltar a usar voluntariamente. E em ambientes fechados, o que o governo tem feito é colocado multa mesmo, porque as pessoas se acostumaram a ficar sem máscara. Foi um período que todo mundo achou que a pandemia tinha acabado e, por exemplo, você pegava, mesmo depois que voltou a obrigatoriedade, pegava um ônibus e tinha muita gente sem máscara, e o governo falou, não, assim, a gente não vai conseguir barrar a Covid, assim, a gente não vai conseguir superar, e contratou muita gente, contratou centenas de pessoas que realmente circulam, pegando no pé das pessoas, falando para usar máscara, eventualmente dando multa nos estabelecimentos comerciais, mas um dos aspectos desse novo esforço do governo foi também para contratar gente, para garantir que a máscara tivesse sendo usada nos lugares em que ela é obrigatória. E além da máscara, tem alguma outra restrição ainda em vigor, Paola? Tipo, taxa de ocupação em restaurante, percentual de crianças dentro de sala de aula, enfim, tem alguma outra restrição aí em Israel, por enquanto? Carol, sobre as regras para frequentar os lugares, o que o governo fez é que ele voltou a adotar uma medida que ele tinha parado um pouco, que era o que eles chamam aqui de passaporte verde. Os cafés e restaurantes de Tel Aviv também estão cheios, mas para entrar, todo mundo tem que mostrar o passaporte verde, um documento que comprova a vacinação. O passaporte verde é um aplicativo que fica no celular e que todo mundo que tomou 2 doses da vacina e já passaram aqueles 14 dias da imunização, você vai entrar num restaurante, num ambiente fechado do restaurante, você tem que mostrar aquele passaporte verde. A verdade é que ali mais ou menos por março, abril, os restaurantes meio que começaram a parar de pedir o passaporte verde e logo depois caiu essa obrigatoriedade, e essa obrigatoriedade não estava valendo até pouco tempo atrás. Agora o governo voltou a colocar, para quem for sentar em ambiente fechado, tem que mostrar o passaporte verde. Os restaurantes têm pedido mais e o governo já disse também que daqui a pouco ele vai começar a valer só para quem já tenha tomado as 3 doses. Então já está essa pressão um pouco maior para que as pessoas vão vacinar mesmo, porque senão não vão conseguir entrar nos restaurantes, etc. Paola, você falou do passaporte verde aí de Israel e sobre as possibilidades de restrição. Aqui no Brasil tem um projeto semelhante de passaporte da vacina que não tem agradado muito o setor comercial, como bares e restaurantes. Como é que estão os israelenses em relação às restrições de circulação por aí? A gente tem que lembrar que Israel passou por uma situação muito específica que o Brasil não passou, é que teve uma mudança de governo nesse meio tempo. Então tem uma questão política que a gente tem que lembrar, que é a seguinte: Benjamin Netanyahu, ele fez essa campanha de vacinação bem sucedida do início do ano e ele chegou a fazer 3 lockdowns. Uma das promessas do primeiro-ministro Naftali Bennett, que é quem está no poder agora em Israel,
era de não precisar fazer mais lockdowns. Isso não quer dizer que ele é uma pessoa que não valoriza a questão da pandemia mesmo, da saúde. Quando a gente olha as declarações dele, a gente vê que ele leva muito a sério esse tema também. Ele fala sobre como, na verdade, é uma obrigação de todos cuidarem para que não haja mais mortes. Ele coloca muito no colo das pessoas que não se vacinaram o peso de ter ainda vítimas da Covid aqui e de talvez o país vir a fechar. Então as pessoas elas têm visto que essa opção por insistir em um passaporte verde, uma maneira de garantir que as pessoas que entrem nos ambientes fechados, nos restaurantes, elas estejam vacinadas, é uma maneira de continuar fazendo a economia funcionar sem precisar apelar para um outro lockdown. Então, apesar de, claro, existir uma resistência à vacina por algumas partes da população, tem alguns grupos que vão ser anti-vacina, teve até uma manifestação, não faz tanto tempo, faz umas 2 semanas, um pouco mais aqui em Tel Aviv, contra a vacina. Isso não tem aquele mesmo impacto, aquela mesma presença no discurso público que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos ou na França, onde esse movimento é muito forte, né? Aqui as pessoas realmente têm encarado essa opção pelo passaporte verde como uma maneira de evitar um novo lockdown. O primeiro-ministro do país, o Naftali Bennett, reforçou que a circulação do vírus em Israel pode ser controlada com vacinação e com medidas de proteção, como o uso de máscara. Não há previsão de lockdown no país, que já está aplicando doses de reforço em todos com mais de 12 anos de idade. Então, hoje, a expectativa em Israel, o clima não é de novos lockdowns ou de medidas mais restritivas, é de aposta nessa terceira dose da vacina, que já está liberada para qualquer pessoa acima de 12 anos. Todo mundo já pode tomar, e a aposta é essa, de que, tendo a terceira dose na maior parte da população, vai se conseguir controlar essa onda da Delta. Carol, os números continuam crescendo, né? O número de casos não parou de crescer ainda, apesar de ter desacelerado aquele coeficiente R, que eles chamam, né? Então ele está crescendo a uma taxa um pouco menor do que ele crescia antes, mas continua crescendo. Então o primeiro-ministro, ele já falou que se chegar num ponto que tiver um descontrole, pode ter um lockdown, que ele não tem problema em fazer lockdown. Não é como se a promessa dele ou a expectativa da população seja que não vai ter um lockdown. Inclusive, houve durante muito tempo uma especulação de que esse lockdown fosse ser agora em setembro. Setembro é um mês que tem muitos feriados, aqui em Israel, tem já muitos dias que as pessoas não trabalham, então assim, há a expectativa de que a qualquer momento o governo ainda possa decretar um lockdown agora em setembro, se vê que realmente esses números não vão ser controlados. Paola Deorte, obrigada pela participação no Ao Ponto, se cuide, até a próxima. Obrigada, Paola, um abraço. Obrigada, Elisa, obrigada, Carol. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Lucas Matias e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Marinho. Amanhã tem mais. Até mais.